Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Francisco e hoje eu quero continuar falando com vocês sobre um vídeo, né, que eu postei alguns dias atrás relacionados ao espírito de engano, né, onde ali Deus me deu uma visão, onde eu via uma figura ali que representava, né, o espírito de engano no meio da igreja, né. Esse espírito ele aparecia, né, em uma imagem como que um anjo, né, em forma humana, no altar de uma igreja. Ele tinha calça preta, blusa preta em forma de V e asas cinzas. E Deus estava me falando, né, que este espírito é um espírito de engano que estava no meio da igreja, ou seja, no meio do povo de Deus, e que ele também é o responsável por inserir o bezerro de ouro que está no meio da igreja, que está sendo removido do meio da igreja. Porque naquela visão, né, as asas daquele anjo começavam meio que... Eu vi elas meio que se esfarelando, como se estivessem pegando fogo, sendo incineradas, e Deus estava falando que ele estava removendo esse espírito de engano do meio da igreja. E caso você ache que essa questão de falar espírito de engano não é algo bíblico, que não existe espírito de engano, Deus, agora de tarde, estava me direcionando para gravar esse vídeo, onde eu vou complementar esta questão do espírito de engano. E o espírito de engano, né, Deus tem me direcionado a trazer muitas mensagens relacionadas à igreja brasileira. Ele se manifesta principalmente na boca dos profetas, ou seja, dos falsos profetas. Os falsos profetas que são responsáveis por dar voz para o espírito de engano. Eles são um canal para que o espírito de engano gere falsas profecias e engane as pessoas. E eles também, muitas das vezes, né, estão recebendo esse espírito de engano como juízo de Deus, e para que o juízo de Deus se manifeste contra uma determinada coisa, pessoa ou nação. Então, nós vamos no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 22, e você tem que entender que nesse período aqui nós vamos pegar o final do reino de Acabe, e é como se os canhões de Deus estivessem virados para Acabe. Deus queria julgar Acabe, Deus queria matar Acabe. E essa passagem, ela passa, né, após a morte ali dos 400 profetas de Baal, que foi provocada pelo profeta Elias. Então vamos lá. Diz assim no capítulo 22, 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. É necessário você entender também que naquele tempo, após a morte do rei Salomão, houve uma divisão do reino. Então, Judá era formada pela tribo de Judá, pela tribo de Benjamim e por alguns integrantes da tribo de Levi, porque a tribo de Levi não tinha terra, não tinha uma localidade para que ela ficasse, para que ela morasse como as demais outras tribos. Como a tribo de Levi era responsável pela manutenção das coisas de Deus, da obra de Deus, do templo de Deus, ela não tinha terra, não tinha possessão, não tinha. Então ela provavelmente, né, tinha algumas pessoas da tribo de Levi também inseridas na tribo de Judá. Então a tribo de Judá ela era formada pela tribo de Judá, de Benjamim e alguns de Levi. E o restante das tribos formava a tribo de Israel. Ou seja, ambos são povo de Deus. Só que da tribo de Israel, nenhum rei se levantou após a divisão que tivesse uma conexão com Deus, que fosse um bom rei, e que tivesse, né, esta vida e transmitisse isso para Deus, de Deus para o povo. Do lado de Judá você já encontrava. Tiveram alguns maus reis, sim, mas os bons reis que surgiram, eles são da tribo de Judá. E isso, muito provavelmente, é porque Deus, né, na tribo de Judá, precisava conservar a linhagem de Jesus, que geraria, né, Jesus. Jesus é da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Então, ambos são povo de Deus. Só que Israel representa
como nós temos falado, o galho seco que vai ser cortado representa Saul, que é aquele rei de aparência, que tem aparência de servo de Deus, que parece ser servo de Deus, é do povo de Deus, mas não tem mais conexão com Deus. Ele é um galho seco e vai ser cortado. E do outro lado tem sim o povo de Deus, aqueles que estão ligados com Jesus. Porém, você vê que a maioria do povo de Deus não está conectada com Deus. E a minoria que está conectada com o povo de Deus. Este é um padrão na Bíblia. A maioria está desconectada. A minoria está conectada. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. É assim. Então, aqui diz que Josafá, que era da tribo de Judá e que era sim um bom rei, tinha lá os seus problemas, mas ele era um bom rei, ele cometeu um erro, que foi ir se associar, ir procurar conversar com o rei Acabe, um rei caído, né, corrompido. Então aqui diz que 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel, porém no 3º ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. E disse o rei de Israel, ou seja, Acabe, né, aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós, com isso tudo, né, mesmo ela sendo nossa, nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja, a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Ou seja, ele foi conversar com Acabe. Acabe iria começar uma guerra e colocou ele no meio. Eles fizeram uma aliança para iniciar uma guerra contra o rei da Síria. Então aqui, continuando, né, ele não devia ter feito essa associação. E aí diz, no verso 5, disse mais Josafá ao rei de Israel: antes de nós tomarmos essa decisão, né, como nós somos povo de Deus, vamos consultar, vamos procurar a palavra do Senhor, né, vamos procurar saber o que Deus tem em relação a isso. Você vê que ele quer ouvir a palavra de Deus quanto à tomada de uma decisão. Então o rei de Israel, ou seja, Acabe, juntou os seus profetas, cerca de 400 homens. E você vê que aqui, né, os 400 profetas de Baal já tinham sido destruídos, mortos. E parece que foram, né, colocadas pessoas, outros profetas no lugar deles, né? Que não diz que esses profetas eram de Baal, mas provavelmente, devido ao histórico de Acabe e de Jezabel, tinham profetas ali, né, de outros deuses no meio. Mas vamos continuar. Então o rei de Israel juntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse, perguntando ali: eu irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Ou seja, Josafá conhecia o histórico de Acabe. E mesmo conhecendo, ele foi lá se associar com Acabe. E nós vemos isso quando ele diz, né, tá bom, recebemos uma profecia, mas não tem algum profeta de Deus mesmo, né? Porque profetas tem aos montes. São 400 profetas aqui do lado do povo de Deus que está caído. E Josafá não sentiu segurança. Ele diz, tá, mas não tem alguém aí que é de Deus mesmo? Porque profetas que não são de Deus existem aos montes. Mas profeta de Deus, que você olha e fala, não, esse aí é de Deus mesmo. É a minoria da minoria da minoria da minoria. Da minoria. Então Josafá não sentiu segurança nessa profecia e diz, tá, mas não tem alguém aí que é de Deus mesmo? Para a gente consultar? Verso 8, respondeu o rei de Israel a Josafá: bem, tem um aí ainda, né, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu não gosto dele, porque ele nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Ou seja, Acabe reconhece que o profeta, né, tem um profeta ali que dá para consultar o Senhor, porque ele diz, não, tem um aí ainda que dá para consultar Deus. Mas ele não fala coisas boas, ele não fala o que eu quero ouvir, ele não profetiza maravilhas,
Ele só fala para mim o que é mal. E, gente, se Acabe ele estava em pecado, no erro, como que Deus iria profetizar algo bom para ele? Não tinha como. Ele tinha que manipular o sistema, né? Arrumar ali os seus profetas para profetizar para ele o que ele queria. Mas profetas de Deus mesmo não vão se corromper com isso e vão falar o que Deus manda falar. Então, no verso 9, então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Ou seja, você vê aqui 2 reis, figuras de autoridade, figuras de governo, de estadistas, pessoas que tinham autoridade sobre o Estado, sobre uma nação, sobre 2 nações que estavam fazendo aliança, um cenário político, onde eles estavam fazendo uma reunião para entrar em guerra com outra nação. Você vê aqui a figura do Estado. E vários profetas falando coisas boas para eles. Não, né? Deus está no negócio, Deus vai mover, Deus vai abençoar, Deus é contigo, vamos lá, vamos conquistar. Vários profetas falsos, profetizando coisas boas para 2 governantes, para 2 reis. Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse, esse com certeza é um profeta, né, de Acabe. E ele disse, né, assim diz o Senhor. Um falso profeta disse, assim diz o Senhor. Com este chifre, né, escornearás os círios até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então, você vê que eles estavam ali, não, vamos subir, vamos fazer, vamos começar essa guerra, porque Deus vai dar vitória. Vamos começar essa guerra. Falando isso para os governantes, vamos lá, Deus vai dar vitória, Deus é contigo. Então, porém, agora nós vamos começar a descobrir a fonte espiritual que estava por trás de tudo isso, que estava de trás por tudo isso. Verso 13, o mensageiro que foi chamar a Micaías, falou para Micaías dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma voz profetizam coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. Ou seja, o enviado para chamar Micaías, o oficial, quis corromper, quis coagir Micaías. E ele vira para Micaías e diz, tá vendo aquela galera lá? Tá todo mundo falando coisa boa. Não vem com as suas presepadas, não. Não vem com esse negócio de falar a verdade, não. Segue a manada, segue a maioria. Fala o que todo mundo está falando, profetiza o que todo mundo está profetizando. Gente, é tão claro, né? As coisas vão ficando tão claras, né? E respondeu Micaías, tão certo como vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso eu falarei. Ou seja, não adianta tentar me corromper, não adianta tentar me comprar. Isso não vai me comprar, isso não vai me corromper. O que o Deus mandar eu falar, eu vou falar. Não interessa o que a maioria está falando, eu vou falar o que Deus está me mandando falar. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele respondeu, sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E o rei lhe disse, para você ver que, né, ele falou algo bom, parece uma contradição que ele tinha falado para o oficial. Mas havia um histórico entre eles, tanto que Acabe disse para Josafá, não, ele só fala coisas ruins para mim.
Ou seja, só profetizo que eu não quero ouvir. Aí dessa vez a ficha de Acabe caiu, para você ver que ele estava atento. Falou, não, peraí, logo agora ele veio falando algo bom para mim, o que está acontecendo? Aí ele diz, né? E o rei lhe disse, verso 16, quantas vezes, Micaías, eu já te pedi, né? Aqui diz que já te conjurei, que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor. Ou seja, ele sabia que Micaías estava mentindo, estava o enganando. Ele falou, não, fala a verdade, cara, fala a verdade. O que Deus tem para ti? Para você ver que Acabe sabia o lugar que ele estava. Ele sabia que aquele era um profeta do Senhor, sabia que aquele profeta não era um profeta corrompido. E ele disse, não, fala a verdade, cara, o que vai acontecer? Ele sabia que ele estava no erro. Então, verso 17, então disse ele, eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, volte cada um em paz para sua casa. Ou seja, ele já viu aqui que ia dar ruim para Acabe. Ia dar ruim para Acabe. Então o rei de Israel disse a Josafá, eu não te disse que ele não profetiza a meu respeito coisas boas, mas somente o que é mal? Não te disse? E Micaías continuou, ouve, pois, a palavra do Senhor. E aqui que o negócio fica sério pra gente. Aqui que o negócio fica sério pra gente. Por isso que, gente, as coisas de Deus não são brincadeira. Não são brincadeira. Não são brincadeira. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Isso aqui lembra muito a passagem de Jó, né? Quando diz ali que o diabo, né, viu os filhos de Deus reunidos e foi até ele. E foi até diante de Deus. Isso aqui lembra muito aquela passagem. Então, e o livro de Jó foi escrito, né, muito antes desse livro aqui, desses acontecimentos. Muitos dizem que o livro de Jó foi escrito por Moisés. Então, mas vamos continuar. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu, ou seja, os anjos, estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E perguntou o Senhor, lembra do que eu disse, os canhões de Deus já estavam mirados para Acabe. E viu o Senhor, deixa eu ver aqui de novo, e perguntou o Senhor, verso 20, quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Isso é porque Deus já queria julgar, dar fim na vida de Acabe. E isso aqui é como se Deus estivesse falando, quem que vai ser o instrumento para que o meu juízo sobre Acabe se cumpra? Para o que eu quero fazer contra ele se cumpra. E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. E perguntou-lhe o Senhor, com o quê? Respondeu ele, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Gente, isso aqui está acontecendo, não é no mundo, não é na Babilônia, não é no Egito, é no meio do povo de Deus. Isso aqui é o juízo de Deus se manifestando contra Acabe, um reino de aparência, um reino que se corrompeu, um reino que se afastou de Deus, um reino carnal que só pensava em si, no poder, no dinheiro, que vai muito de encontro com Saul, que nós falamos no vídeo anterior, onde Deus está batendo Saul do nosso meio, reino de aparência, hipocrisia. Na frente das câmeras, né, na frente dos celulares é uma coisa, por trás é outra. São manipuladores, são bajuladores, são hipócritas e são povo de Deus. Autoridades do povo de Deus. Isso aqui é uma palavra contra autoridades no meio do povo de Deus. Pessoas de liderança no povo de Deus. Pessoas que Deus virou os canhões do céu contra elas. Galhos secos. E isso aqui é uma representação do corte. Deus vai cortar Acabe.
Deus vai passar o machado na videira, entre aspas, porque aqui ainda não era isso, mas né, você está entendendo a simbologia, a figura, o padrão. Aqui Deus está usando o machado para cortar Acabe. E como que Deus usou isso? Dando corda, enviando o que eles queriam ouvir. O que eles queriam ouvir. Nem sempre vá pela maioria. Muitas das vezes a maioria está falando a mesma coisa, porque a voz do povo não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus, né? Ela pode ser a voz de Deus que nem aqui, para exercer juízo. Envia um espírito de engano e fala para todo mundo falar a mesma coisa. Todo mundo falar a mesma coisa. Porque eu quero enganar Acabe para que ele seja destruído. Esse é o meu juízo contra ele. E tu enganarás e ainda prevalecerás. Vai, faz-o assim. 23. Eis que o Senhor... Gente, não foi o diabo. Isso que é mais sério do que as pessoas imaginam. As pessoas não conhecem Deus. As pessoas não conhecem Deus. Tem coisas que estão acontecendo que são nossa culpa. Tem coisas que sim são o diabo. E tem muitas coisas que nós estamos atribuindo para nós e para o diabo, que é Deus que está fazendo, porque Ele está julgando. É juízo de Deus. É justiça de Deus se manifestando. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, né? Zedequias também era um profeta, deu uma bofetada em Micaías e disse: para onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Ou seja, os falsos profetas não vão assumir que são falsos profetas. Os falsos profetas muitas das vezes não vão nem perceber que estão sendo falsos profetas, porque eles já foram desconectados da videira, não se arrependeram, né? A sua mente voltou a ficar cauterizada, os seus ouvidos se fecharam, seus olhos se cegaram, eles estão corrompidos pelo status, pelo poder, e eles não aceitam que eles não estão mais profetizando pelo Espírito de Deus, que nem Saul. Ele perdeu o Espírito Santo de Deus, e foi enviado um Espírito para atormentar ele. Então, quando nós perdemos a conexão com o Espírito de Deus, nós somos atormentados. Jesus disse isso, que se alguém, né, se o dono da casa ali, né, aquela passagem onde ele fala dos 7 espíritos piores que vêm, né, que na verdade é a pessoa, né, que é liberta de um espírito e o outro vem, invade a casa, o estado dela fica 7 vezes pior que o anterior. Se alguém que está ali conectado com Cristo se desconecta, principalmente nas questões de liderança, e não se arrepende, não se permite ser corrigido por Deus, o espírito do engano vem, o espírito maligno vem. É um padrão espiritual, é assim que funciona. Então disse Micaías: eis que você vai ver esse espírito, né? Porque ele diz aqui: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías. Por isso que ser profeta mesmo de Deus são poucos que querem, porque o preço que se paga é muito grande. Você vai andar contra a maioria. E a maioria que nós falamos não é do mundo, é do povo de Deus. Quem mata os profetas, como Jesus disse, é o povo de Deus. O próprio povo de Deus mata os profetas de Deus. Cala os profetas de Deus, né? Aprisiona os profetas de Deus. Silencia os profetas de Deus. Não é o mundo que faz isso. É o povo de Deus, o próprio povo de Deus que faz isso. Porque quer ouvir coisas boas, maravilhosas. Então ele recebe a sentença dele, né, por servir a Deus. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com a escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Mas ele não
voltou atrás por causa disso. Ele continuou, né, Micaías, e disse: olha, se você voltar em paz, se você voltar vivo disso aí que você está fazendo, então Deus não falou através da minha vida. E disse mais: ouvi isso, vós todos os povos. Ou seja, ele disse para todo mundo ouvir, que todo mundo escute. Se ele voltar vivo, Deus não falou através de mim. Então, né, você talvez pode virar e falar: ah, não, isso aí é Antigo Testamento, no Novo Testamento não tem nada disso. E tem uma passagem que lembra muito essa passagem aqui, que é quando Jesus está falando, né? Quando Jesus está falando que o Filho do Homem vai ter que ser preso, vai ter que ser vai ser entregue aos filhos dos homens, aos fariseus, ele vai ser humilhado e cuspido, vai ser morto, crucificado, e que no terceiro dia ele vai ressuscitar. E Pedro diz, tá ali, ó, no meio do povo de Deus, tudo isso está no meio do povo de Deus, não está no mundo. Isso aqui aconteceu com alguém que esteve próximo de Jesus, coladinho com Jesus. Não, Senhor, não fala assim. Como assim? Isso daí não vai acontecer. E Jesus não vira e fala: Pedro, né? Jesus vira e fala: arreda-te de mim, Satanás. Você entende das coisas dos homens, mas não de Deus. Ou seja, não tenta me enganar não, Satanás. Não vem tentar me bajular com coisas boas, com palavras macias, que tem a intenção de amaciar o meu ego para que eu não venha sofrer. Não tente evitar o meu sofrimento, não. Arreda-te de mim, Satanás. Ou seja, cuidado com esse negócio de ficar maciando muito o ego. Obviamente que o Espírito Santo nos consola, nos conforta, mas, irmãos, raramente Deus mesmo, vem falar pra gente o que a gente quer ouvir. Esse é um outro padrão de Deus que você tem que conhecer e se acostumar. Raramente Deus vem falar o que a gente quer ouvir. Raramente. Ele vem. Ele fala muitas das vezes o que a gente precisa ouvir, né? Que é diferente, mas o que a gente quer ouvir, poucas vezes, mas ele faz. Normalmente ele fala o que a gente precisa ouvir, e ele até faz sim o que a gente quer, mas muitas das vezes, na maioria esmagadora, não o que a gente quer, do como que a gente quer, no tempo que a gente quer, nem do jeito que a gente quer. Raramente se acostume com isso. Esse é um padrão, esse é um jeito de Deus. É assim que ele é. Raramente ele vai ficar bajulando, falando coisinhas bonitas, mesmo quando ele está querendo nos consolar. Então, o espírito de engano está, né, aí, ó, espalhado aí. Mas essa palavra, para que você tenha o objetivo de ir para o seu secreto, clamar a Deus e pedir para que Deus te dê discernimento, para que você identifique quem são os profetas de mentira, os profetas da mentira. Eu não vou citar nomes aqui. Eu oro para que Deus te mostre, e muitos nem precisam que Deus te mostre, mas outros precisam, porque o povo anda muito cego, muito cego. Então eu prefiro deixar que Deus te mostre, porque o homem não convence o homem, né? Muitas vezes a gente vem falar aqui, começa um monte de guerra, mas nós já estamos com muitas guerras, né? E eu tenho aprendido que nós temos que depender de Deus, mas é para que você preste muita atenção. A maioria esmagadora, muitas das vezes, vai estar de um lado, mas não significa que Deus está naquilo ali. Ainda que seja povo de Deus, muitas vezes é do lado da minoria que está falando aquilo que você não quer ouvir, que Deus está. E muitas vezes a maioria está tendo êxito, está indo para um objetivo, porque Deus mesmo está permitindo isso para que eles venham ser cortados. É o juízo de Deus sobre eles. É assim que Deus faz. Pode ir. E espírito de engano no meio. Isso aí, você vai ser vitorioso. Deus é conosco. Deus vai te dar a vitória. Deus vai fazer acontecer na sua vida. E não é assim, né? Na verdade. Então, a questão é a fonte. De onde está vindo
essas palavras bajuladoras, essas palavras de bênção? É de Deus mesmo? É de Deus mesmo? Então, a igreja brasileira está passando por um processo de corte e de poda, de transferência. Muitos vão ser removidos para que outros sejam inseridos. Acabe vai ser retirado. Saul vai ser retirado para que Davi seja inserido. Galhos serão cortados, outros podados para dar mais fruto. E o Espírito Santo está fazendo isso. Então, tome muito cuidado. Se volte para Deus e busque conhecê-lo. Porque muitos conhecem uma caricatura de Deus, mas não conhecem Deus nem os padrões com que Deus age. Nem os padrões com que Deus age. Então, que Deus te abençoe com essa mensagem, com esse vídeo, que você possa abrir os olhos, que você possa sentir essa atmosfera estranha e que Deus possa continuar falando com você em nome de Jesus. Amém.